Bom dia, paz do Senhor. Estamos dando início à nossa live, mas vamos aguardar aqui a presença das pessoas. Deixa eu botar aqui. Já temos ali uma visualização. Irmã Elisete, bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Acena aí pra mim se tá ouvindo direitinho. Tá ouvindo? Então, tá tudo certinho o som? Ah, graças a Deus. Irmã Neia, você... A Elaine, meu amor. Elaine. Estamos com 3, vamos dar mais um tempinho. Amém, querida. A paz do Senhor, Deus te abençoe também, a todos nós. Glória a Deus. Olá, dona Marli. Aninha, meu amor. Ai, glória a Deus. Então, a última live que eu fiz, a internet estava horrível. Tinha chovido muito, teve uma tempestade e hoje, graças a Deus, está tudo certo. A paz do Senhor, dona Marli, avó dos meus filhos. Amém. Vou colocar aqui o nosso louvor. Eu gosto muito desse louvor, porque eu acho que Jesus foi o melhor que nos aconteceu. Então eu sempre gosto de ouvir esse louvor. Eu vou começar com ele. Enquanto nós aguardamos as irmãs, só temos 4. Vamos ouvir e louvar o nome do Senhor. Depois a gente ora. E ele nem hesitou. Tá melhor, tava com muita dor de cabeça, uma grande batalha. Mas ela aliviou, graças a Deus. Também aliviou na hora que eu fui escrever a mensagem. O Senhor também me deu um refrigério para que a gente pudesse escrever. Deus é bom o tempo todo. A paz do Senhor, Rosângela. Quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, a graça do Senhor nos alcançou. Quando tudo parecia estar perdido, todos os dias o Senhor nos resgata. Jesus é um plano perfeito de Deus para as nossas vidas. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O Senhor é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou. Sim, muito. A paz do Senhor.
Já estamos aqui com oito irmãs assistindo. Glória a Deus por isso. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E essa é a nossa mensagem, né? Todos os dias a gente tem que obedecer o plano que Deus escreveu para cada uma de nós. Sem essa obediência, não vai dar certo. Bom dia, Elaine. Vou diminuir aqui o som para a gente começar. Vamos orar, queridas. Oremos. Deus amado, Deus querido, louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome. Deus, as minhas palavras são só palavras. Eu converso o tempo todo, eu converso todo dia, eu tenho muitas opiniões, muitos achismos. Mas, Senhor, quando a gente está com a responsabilidade de falar a sua mensagem, Pai, o que nós menos queremos é que sejamos nós a falar. Então, Pai, toma aqui o seu lugar, ocupa aqui, Senhor, a minha fala, Senhor. Me usa conforme o Senhor preparou para que eu fosse usada, Pai. Não permita que em nenhum momento eu me desfoque, Senhor, da tua vontade. Eu perca, Senhor, o foco naquilo que o Senhor tem me direcionado. Para que, Senhor, seja o que o Senhor tem a dizer, porque só assim, Pai, as palavras produzirão frutos, Pai. Porque enquanto eu falo, as palavras se perdem, Senhor, ao vento. Mas quando é o Senhor que fala, como a tua palavra diz, Pai, nada volta vazio, Pai. Ela vai fazer aquilo para o que ela foi lançada, Pai. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda ave de rapina, eu repreendo toda a armadilha, toda a armação, todo plano, Senhor, do maligno para atrapalhar não só o que eu tenho para falar, Senhor, mas também aquilo que as irmãs, as pessoas que vão ouvir agora, depois, em outro momento, Senhor, tem para receber. Que toda armadilha, Senhor, que todo plano de roubar a tua mensagem da mente, Senhor, das pessoas, do coração das pessoas, seja repreendido em nome de Jesus. Que a palavra produza o fruto para o qual ela foi lançada para produzir, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a todas as guerreiras de oração. Abençoa, Senhor, a liderança deste grupo, Senhor. E que ele, conforme a tua vontade, venha a crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas, Pai. Porque o propósito é bom, honra e louva o teu santo nome, conforme o Senhor nos instruiu, de que nós deveríamos fazer as coisas para te louvar, para te adorar, para te honrar. E é isso que temos feito, Senhor, através desse grupo, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa também a todas as outras pessoas, Pai, que embora não façam parte desse grupo, têm, Senhor, buscado ao Senhor. O fato delas estarem ouvindo, assistindo, já significa, Senhor, que elas têm buscado no Senhor a saída, a solução, o conforto, a rocha firme, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. A nossa palavra de hoje tem como tema uma mente próspera e generosa. A base bíblica está em Gênesis 12, 1 e 2. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande e tu serás uma bênção. A irmã Rejane, como vai? Eu fico imaginando como é que as pessoas podem achar, né, de um modo geral, que a gente está aqui na Terra sem um propósito. Estamos aqui só para pagar conta, para ter um casamento, para ter filho, para nos aborrecer, para adoecer, para... Enfim, nós estamos aqui só para coisas assim
tão óbvias, tão carnais, necessidades tão pessoais que começam e terminam na gente. No máximo elas se estendem para as pessoas que fazem parte da nossa família, filho, marido, esposa, mãe, pai, enfim. Claro que isso tudo faz parte do plano de Deus para a nossa vida. O texto bíblico, Gênesis 12, 1 e 2. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. A irmã Ana Castro pediu para eu repetir, então eu repeti. Bem, essas situações, né, família, emprego, contas a pagar, tudo isso faz parte sim da nossa vida, tudo isso é importante sim. Há propósito nisso? Sim, por isso que essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas isso não é o todo da nossa vida. Essa visão que a gente tem centrada nas nossas necessidades, ela é muito limitada, né? Acordar para trabalhar, para ter o dinheiro, para pagar a conta, fazer a comida para os filhos, para o marido, tomar um remédio porque adoeceu, deitar, dormir, acordar, no dia seguinte fazer a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. O propósito da vida é muito limitado se ele se resume a isso. Então, quando a gente lê essa passagem onde Deus fala para Abraão que vai abençoar Abraão e que Abraão vai ser uma bênção, a gente começa a abrir um pouco o leque da nossa visão. Porque veja, Deus me abençoa no meu emprego, me abençoa a pagar as minhas contas, me abençoa a ter o alimento para os meus filhos, me abençoa a paz, irmã Denise, me abençoa a ter um casamento feliz, próspero, não faltar nada. Deus me abençoa em tudo isso. Mas aí, se eu me resumo a tudo isso, eu fico presa só na primeira parte do que Deus falou a Abraão. Eu te abençoarei. E pronto, acabou. Mas Deus não parou aí. Deus falou: e tu serás uma bênção. Então, ali Deus estava lançando uma mente próspera e generosa na vida de Abraão. A mente próspera, ela não tem uma visão limitada. A mente próspera, ainda que ela não veja o motivo do que ela está semeando, ela sabe que ela deve semear. Porque toda semeadura tem o tempo de colheita, seja ela boa, seja ela ruim. Então, aqui nós estamos focando numa semeadura boa, obviamente, onde a nossa visão de reino nessa semeadura nos traz prosperidade, não é? A mentalidade próspera, eu vou ler para vocês o que é uma mentalidade próspera. É uma mentalidade desenvolvida, afortunada, auspiciosa, propícia, rica e bem-sucedida. A mentalidade próspera, ela pensa além. A mentalidade próspera, ela não é limitada à incapacidade e à circunstância. A mente próspera, ela não enxerga os obstáculos, as limitações, ela enxerga além, ela vai adiante. A mentalidade próspera sonha e não fica pensando nos buracos no caminho, nas pedras onde ela vai tropeçar para impedir que ela alcance aquele objetivo. A mentalidade próspera, ela começa a observar onde é que estão os obstáculos e ela começa a ir de acordo com a direção do Senhor, se desviando deles, vendo Deus arrancar esses obstáculos da frente, vendo Deus derrubar os gigantes, vendo Deus abrir portas. A mentalidade próspera é a mentalidade que investe, não é a mentalidade que para ou que recua. Uma mente próspera,
ela pensa nas recompensas de Deus diante da semeadura. Se eu semeio na vida de um irmão, eu vou ter recompensa. Se eu semeio na vida de uma pessoa que eu não conheço, com uma palavra, com um alimento, com um abraço, com uma oração, eu vou ter recompensa. Porque em 1 Coríntios 3,6 está escrito o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, quando eu planto na vida de um irmão uma palavra que vai fazer com que ele reflita sobre aquilo, ou seja, ele vai regar a palavra que eu plantei. É Deus que vai dar o crescimento. Ou seja, Deus está presente numa mentalidade próspera. Porque nós plantamos, regamos, outras pessoas podem plantar e nós regarmos, ou a gente planta e outra pessoa rega, não importa. O que importa é quando a gente tem uma mente próspera, Deus dá crescimento. Uma mente cristã próspera pensa em plantar para colher, lembrando das promessas do Senhor. Se eu sei quais são as promessas do Senhor na minha vida, eu tenho que ter uma mente próspera. Por quê? Porque eu tenho que acreditar nessas promessas e trabalhar para o cumprimento dessas promessas. Eu tenho que colaborar com Jesus para que essas promessas se cumpram. E como eu faço isso? Eu faço isso com uma mente próspera, uma mente que não é uma mente pobre, uma mente que não é uma mente reduzida, uma mente que me incapacita, uma mente que fica ali melindrada, triste, que olha para trás, para o tempo em que vivia nas trevas e acha que depois que foi chamada para a luz, ainda precisa viver daquelas limitações. Por quê? Porque, na verdade, não acredita nas promessas. Então, uma mente próspera, ela precisa acreditar nas promessas. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz que tem planos de fazê-los prosperar. O Senhor quer nos dar prosperidade. E eu não falo de prosperidade financeira, não. Eu falo de prosperidade em tudo. Tudo que nós tocamos é abençoado. É o que o Senhor diz. Então, eu prospero quando eu levo uma palavra de cura. Eu prospero quando eu levo uma palavra de vida, de ânimo. Eu prospero quando eu dou um alimento. Eu prospero quando eu invisto em alguém. Eu prospero quando eu invisto no meu trabalho e tenho retorno financeiro. Sim, eu prospero. Eu prospero porque Deus tem planos de me fazer prosperar. Mas Ele só vai me prosperar se eu tiver uma mente próspera. Se eu não tiver uma mente próspera, Ele vai ficar ali querendo fazer como a Bispa Sônia falou, nós morremos. As promessas de Deus nas nossas vidas, não. Se nós não colaborarmos, a gente morre sem o cumprimento das promessas, mas as promessas vão estar lá. A gente é que não colaborou. Então, a mente próspera tem que colaborar com o plano de Deus, que é de nos fazer prosperar. Quando nós voltamos lá em Abraão, e nós lemos, né? Abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. As promessas do Senhor são todas ligadas à prosperidade. Porque quando Ele fala que vai me abençoar, é em quê? Na saúde próspera, nas finanças prósperas, no cuidado próspero, enfim, e prosperar, abençoar, é tudo que a palavra diz de bom. Mas Ele também diz que eu tenho que pegar tudo isso de bom, de próspero e abençoar. A gente não tem que pensar que a palavra prosperidade se limita apenas à parte financeira. Ela vai muito além disso. Em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, nós vemos a prosperidade de Deus
como promessa em todos os aspectos da vida. Ele fala ali dos filhos, ele fala dos lagares, ele fala dos animais, ele fala da terra, ele fala de todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, a prosperidade, a promessa de prosperidade, ela está vinculada a todas as áreas da nossa vida. Mas ali em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, nós também vemos que essas promessas, elas têm condições para que elas sejam cumpridas. É preciso ouvir atentamente a voz de Deus. É preciso guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, Deus, ele faz as promessas, nós aceitamos as promessas, nós transformamos a nossa mente numa mentalidade próspera, nós passamos a ouvir a voz do Senhor, nós guardamos os mandamentos do Senhor, aí tudo vai bem. Mas tudo vai bem para mim, né? Até aí tudo vai bem para mim. Mas isso não é o suficiente. Embora na prosperidade você tenha que ter obediência, nós temos aqui, nesse versículo, um outro ponto. Nós temos também o ponto da generosidade. Porque quando a gente fala em ser bênção, a gente está falando em generosidade. Nós precisamos entender que uma mente próspera, e obediente a Deus, ela precisa saber quando ela faz e quando ela não faz. Quando é para ela receber, quando é para ela dar. Porque nós somos abençoados e somos bênção. Davi, por exemplo, ele tinha uma mente próspera, mas não era para ele construir o templo, era para Salomão construir o templo. Então a mente generosa de Davi queria construir um templo, mas não era o momento dele construir o templo. José tinha uma mente próspera, porque embora José estivesse preso numa prisão, né? Embora José fosse escravo e depois ele fosse para uma prisão, e depois, embora ele fosse colocado como governador, ele continuou sendo servo, ele era empregado do faraó, mesmo que numa posição altíssima, ele ainda assim era o empregado de faraó, porque acima dele estava faraó. Mas ele tinha uma mente próspera e uma mente generosa, como Davi também tinha. Por quê? Porque ele, embora estivesse naquela situação, naquelas circunstâncias, ele não deixou de ser generoso, oferecendo o que ele tinha para oferecer dentro daquela limitação. Então ele tinha uma mente próspera, José tinha uma mente próspera, porque ele via além, ele via as promessas do Senhor, mas ele também tinha uma mente generosa, porque embora ele estivesse naquele cativeiro, embora ele estivesse naquela situação, ainda assim ele conseguia abençoar a vida do Senhor dele, depois abençoar as pessoas ali naquela prisão, porque ali ele também prosperou, e depois abençoar a Faraó, né? E todo aquele povo com aquilo que Deus colocava no coração dele de administração. Isso é uma mente próspera. Deixa eu me localizar aqui. Mas o que é uma mente generosa? Vamos ler o que é uma mente generosa. A mentalidade generosa é uma mentalidade digna, fecunda, elevada, magnânima, que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. É uma mente que tem bons sentimentos, bom caráter. É uma mente abençoadora. Uma mente generosa é uma mente que abençoa. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Timóteo diz: combati o bom combate. Ora, o bom combate foi resistir, sendo generoso em oferecer aos outros o que ele havia recebido de Jesus. Embora todas as ameaças que ele recebia, embora com todas as levantes que tinham contra a vida dele, embora ele estivesse ali, entendeu, com a sentença de morte,
ele combateu o bom combate, porque ele tinha uma mente próspera, uma mente que vinha um plano, uma promessa lá na frente, e uma mente generosa de oferecer aquilo que ele tinha recebido. Ele combateu o bom combate porque ele foi próspero, ele foi generoso, ele serviu ao propósito. Em Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará, ou seja, abençoe e te abençoarei. Não tem como se falar em mente próspera sem falar em mente generosa, porque o generoso prospera. Em Mateus 10, 42 diz: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, aí eu passo para uma outra parte, asseguro que não perderá a recompensa. Ou seja, quem é próspero e generoso não perde a recompensa. O que acontece é que muitas pessoas se satisfazem em estar prosperando e esquecem, às vezes, de oferecer com generosidade. O que acontece também é que muitas pessoas não conseguem enxergar que mesmo dentro de todas as limitações dela, o Senhor está sendo generoso com ela, o Senhor está abençoando, e que não está fazendo mais porque ela ainda não descobriu dentro dela uma mente generosa. Então ela está recebendo limitado, porque ela ainda não descobriu como oferecer. Ela ainda está esperando só ser abençoada, sem pensar que ela também tem que abençoar. Então, o abrir dos olhos para ser uma bênção é importantíssimo. Em 1 Timóteo 6, 17 e 19 diz, deixa eu pegar aqui, peraí. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, não há como recebermos tanto se não existe em nós uma mente generosa. Em Eclesiastes 11 diz: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Ou seja, a mente próspera, ela pensa em semear o tempo todo. Ela não pensa em semear se aqui é uma boa terra, ou se aqui é que é uma boa terra ou não. A mente próspera, ela busca direção no Senhor, ela obedece, ela ouve a voz do Senhor e ela semeia onde está sendo mandada ela semear. Porque ela não sabe de onde é que vai vir a colheita dela, mas ela tem uma mente próspera e ela sabe que vai prosperar naquilo que ela está fazendo. Então muitas vezes é uma semeadura de prosperidade, mas generosa, porque você está semeando na terra de alguém que às vezes você vê que não é uma terra boa, mas Deus mandou você semear ali. Então você, além de estar sendo generoso, você está com uma mentalidade próspera de que aquilo vai te trazer crescimento. Jesus, ele disse: quem quer ser importante, ou seja, próspero, né? Será esse que deverá servir aos demais, ou seja, generoso. Então, o que nós estamos aqui passando com essa palavra é que muitas vezes a nossa vida parece que está estagnada. Parece que nós estamos parados no mesmo ponto e dali a gente não consegue sair, né? Estamos
acordando e dormindo sempre no mesmo cenário. A gente acorda e dorme na mesma situação. A gente não vê uma mudança naquilo. Mas o Senhor, Ele tem planos de prosperidade para nós, em todos os sentidos. E pode ser que a questão não esteja nas promessas. Aliás, a questão não está nas promessas, nem está nos planos de Deus. A questão está na nossa mente. Muitos têm caminhado com uma mente muito limitada. E nós precisamos ampliar a nossa visão, adquirir uma mente próspera, acreditar e confiar nas promessas do Senhor, de que os planos dele são sim de nos dar prosperidade. Mas é preciso também consultar, olhar o nosso coração e ver o quão disponível está o nosso coração para ser bênção, para ser generoso. Não estou falando aqui de religiosidade, de eu oro por você, mas é de colocar em ação a generosidade. Porque quando o Senhor, ele falou para Abraão que abençoaria Abraão e ele seria uma bênção, Abraão foi uma bênção. Embora Ló, por exemplo, tenha cometido erros, quando Ló foi levado cativo, quando aqueles 4 reis invadiram, lutaram contra os 5 reis e Ló foi levado cativo, Abraão prosperou, porque ele pensou, esses 4 reis lutaram contra 5 reis e venceram, mas eu só tenho 318 homens para lutar contra esses 4 reis que venceram 5 reis, mas mesmo assim eu vou, porque o Senhor me garante a vitória. Essa é a mentalidade próspera de Abraão. Mas ele foi por quem? Ele foi por Ló, que decidiu estar no lugar errado, mas ele teve uma mente generosa, e ele foi bem sucedido, e ele resgatou não só Ló, que era parente dele, que era sobrinho dele, mas ele resgatou um povo, ele resgatou os pertences, os bens, ele resgatou tudo que estava lá, ele trouxe aquilo de volta, ele não quis nada para ele, porque ele tinha uma mente tão próspera que ele sabia que tudo vinha de Deus e ele não queria que ninguém tomasse o lugar de Deus no cumprimento das promessas na vida dele, mas ele teve uma mente próspera para dizer, olha, esses rapazes aí, para ele, você pode dar a parte que cabe a eles. Então, o tempo todo, a mente dele, ela era próspera e generosa, próspera e generosa. O que nós precisamos entender é que a nossa mente precisa encontrar uma luz, um caminho, um ponto para a gente fixar e entender e começar a mudar a nossa mentalidade limitada para uma mentalidade próspera, de confiança, de acreditar, de confiar mesmo, não falar como religiosos que crê, que acredita, mas não trabalha em cima disso, de verdadeiramente conseguir ter uma visão além daquela circunstância ali que está acontecendo. E muito menos se achar generoso sem fazer nada. Porque orar por uma pessoa é o que Deus pede que nós façamos. Oi, Gabriela. É o que o Senhor pede que nós façamos. Mas a generosidade vai além disso. Vai entrar na brecha, vai ir lá buscar, vai ir conversar. Tira a generosidade que nos tira do nosso lugar de conforto. Por fim, para a gente encerrar essa palavra, eu deixo aqui um alerta que diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, ou seja, generosidade e prosperidade. Mas lá em Provérbios, eu vou até pegar aqui a palavra que eu anotei aqui, Provérbios 11:24. Mas, tem um mais, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, muitas vezes, nós estamos caindo na pobreza, porque embora nós amemos a Jesus, nós confiemos no plano da salvação, a gente ame a Deus, a gente confia em Deus, a gente louva, a gente adora, a gente louva o nome do Senhor, a gente cumpre com os nossos compromissos,
mais a gente retém aquilo que a gente tem recebido, não por maldade, mas por falta de uma mentalidade próspera e generosa, porque ficamos muito presos na nossa limitação, no nosso dia a dia, na nossa vida pequena. Mas se a gente abre a janela e a gente vê que o Senhor é Ele que executa, é Ele que faz, a gente planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Aí a gente começa a abrir as portas de crescimento na nossa vida. A pobreza espiritual, a pobreza financeira, a pobreza física, enfim, toda espécie de pobreza, ela bate em retirada. O espírito de pobreza, ele tem que sair quando entra o espírito da generosidade. Porque Deus, ele é fiel na palavra dele. Se ele diz que há recompensa, é porque há. Então que nós tenhamos, nós façamos uma reflexão sobre essa palavra, onde é individual, onde cada um pode buscar dentro de si uma maneira de começar a pensar de forma próspera e reorganizar, saindo da sua área de conforto, a sua maneira de ser generoso, de ofertar, de combater o bom combate, como Deus quer que nós façamos, para que a nossa mente não seja dividida, para que a nossa visão não seja cega, para que nós tenhamos um coração de entendimento de propósito, que vai além de contas a pagar, de casamento, de filhos, de janta, de almoço, que vai muito além, que alcança lugares inimagináveis. Então, que nós possamos investir nesse momento na nossa mente, para que a gente possa alterar o que precisa ser alterado e que depende de nós, né? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então, que a gente busque em Jesus a direção para essa mudança de pensamento, de mentalidade, para que ela seja próspera e generosa, e a gente possa então não reter, mas dar, não viver em pobreza, mas ver aumentar as nossas riquezas. Amém? Eu vou fazer agora uma oração de encerramento. Deus amado, Deus querido, Pai, graças eu te dou, porque só o Senhor, eu e algumas irmãs da liderança sabemos que foi uma batalha para nós chegarmos aqui. Mas nós vencemos, Pai, vencemos porque o reino dos céus ganha força, porque a tua palavra diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E nós temos que combater o bom combate com fé, com garra, com ousadia, com uma mente próspera e generosa, e não nos deixarmos abalar pelas investidas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, Pai. Então nós vencemos, entregamos aquilo que o Senhor nos deu para entregar. Eu clamo a ti, Pai, que não só a mente das irmãs, mas a minha própria mente, Pai, comece a ser transformada por ti, Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza nessa transformação, que nós venhamos a ser diferentes e a fazer diferença, que possamos, Senhor, não só ser abençoadas, mas sermos também bênçãos, que possamos, Senhor, não só ver as pessoas semearem na nossa terra, mas que possamos também semear na terra de outras pessoas, que não venhamos a julgar com base naquilo que os nossos olhos veem ou que os nossos sentimentos sentem, Pai, mas que venhamos a ouvir a sua voz, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, porque só assim as suas bênçãos estarão sobre nós e só assim nós seremos bênção na vida das pessoas, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma mentalidade próspera e generosa, sempre voltada no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus,
Graças eu te dou. Obrigada por tudo, Pai. Eu te clamo que repreenda, Pai, toda a investida do inferno contra a minha vida, contra a vida da minha família, Pai. Que o Senhor restaure a nossa saúde, Pai. Que os ataques contra a nossa saúde, Senhor, sejam finalizados, encerrados. Envia anjos de guerra, Pai, para combater esse combate, por amor a nós, Pai, porque eu creio, Senhor, que temos achado graça no Senhor, então eu preciso, Pai, que seja a sua mão poderosa cuidando dessa situação, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Até a próxima live. Obrigada pela presença de todos, um beijo enorme para vocês. Amo o Grupo das Guerreiras e convido você a fazer parte desse grupo. Nós temos um canal no YouTube, depois as mensagens vão todas para lá. Se inscreva no nosso canal, Guerreiras de Oração, lá no YouTube. Amém? Um beijo para todas.